Os deuses realmente existiram, mas eram seres humanos? Como começaram os cultos a esses deuses? Que história é essa? Venha comigo que eu vou te contar tudo. Antes, eu preciso te falar o que é evemerismo. Vem de Evêmero. Evêmero era um autor grego, lá do 4º século a.C. Ele escreveu um livro de ficção, a História Sagrada. O livro fala sobre uma viagem, sobre o Mar Vermelho, e de repente o protagonista da história acha uma ilha. E lá havia um templo e uma grande estátua de Zeus. Havia registro de 3 reis, a vida de 3 reis, e também a morte dos 3. E o nome dos 3 reis era Urano, Cronos e Zeus. Daí provavelmente viria a linhagem de todos os deuses da antiga Grécia. No caso, seriam humanos que tiveram algum tipo de relevância, que foram talvez até muito bons, começaram a contar histórias um pouco mais exageradas sobre eles, até se tornarem deuses. E isto é o evemerismo. Esta questão aí de pegar estes seres humanos que foram relevantes na sua época, enfim, e transformá-los de alguma forma em deuses. Então, segundo Evêmero, esta é a origem dos cultos aos deuses. Mas antes mesmo de Evêmero, lá pelo século VII a.C., já se falava que Zeus havia sido rei lá de Creta, enfim, e que até havia uma tumba lá, quem quisesse visitar estava lá para mostrar que era verdade. Uns dizem que viram a tumba, outros dizem que era apenas uma armação de Creta, enfim. Cara, é muito forte, negócio impressionante. Mas não apenas Evêmero, os gregos, né, tinham essa ideia, mas também os judeus e os cristãos tinham essa mesma ideia de que os deuses eram seres humanos que depois foram elevados a deuses. Lá no livro de Sabedoria de Salomão, que consta na Bíblia católica, na Bíblia protestante não tem, mas na católica você vai achar, e como fonte histórica é muito válido, lá no capítulo 14, versículos 15 e 16, diz o seguinte: Um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho, tão cedo arrebatado, honrou em seguida como a um Deus, aquele que não passava de um morto, e transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônias. Este costume ímpio, tendo-se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Então, aqui está dizendo, nesta passagem aqui de Sabedoria de Salomão, que um pai, quando perdia um filho, pela dor que o pai sentia, ele mandava fazer uma estátua do filho e ordenava que as outras pessoas venerassem aquela estátua. E tudo isso começou para tentar amenizar a dor do pai. Mas aquilo começou a virar um ritual. Então, quando as pessoas elas perdiam um ente querido, isso acabava acontecendo. E era apenas para amenizar a dor, mas para as próximas gerações começou a se tornar um rito, um culto, uma veneração. Mas tudo isso os judeus falavam para neutralizar os outros deuses que não eram o dele. Aí. Que eram os deuses gregos ou os deuses que eles consideravam pagãos. E no 3º século depois de Cristo havia um cristão que falava disso. Era Cipriano de Cartago. Ele dizia o seguinte: É sabido que aqueles deuses que são adorados pelo povo comum não são verdadeiros deuses, pois eles eram antigos reis, que devido à memória de sua realeza, passaram a ser adorados pelo seu povo, mesmo depois da morte. Pode perceber que ele falava a mesma coisa que Evêmero falava, que as pessoas faziam dos homens deuses, de que eram reis, pessoas importantes na época, e que depois da sua morte eles faziam dessas pessoas deuses. E faziam templos, festas, sacrificavam. Mas e você? O que você achou sobre tudo isso? Deixe aqui o seu comentário. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva!
deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho de notificação. Permaneça aqui no canal e assista outros vídeos que tem aqui. Beleza? Até o próximo vídeo e valeu!